Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Escola do Aprovado. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que se trata da vida humana. A vida humana ela tem muito valor, apesar que nós estamos vivendo em um tempo que não está sendo muito valorizada. Há muitas mortes no trânsito, muitas mortes por assassinato. E hoje eu vou ensinar noções de primeiros socorros, ou seja, não é um assunto muito aprofundado. Nós vamos falar sobre noções. Então, vai ser um assunto muito simples, muito leve e não vai ser muito difícil. Então, vamos falar sobre primeiros socorros, né? Aqui esse assunto, ele não é muito cobrado na prova, tranquilo? Então, mas é importante você saber, você ter noções de primeiros socorros, porque se você se envolver em um acidente, ou ver alguém que se envolveu em um acidente, você saber como se comportar. Então vamos lá, hoje é dia 14/7/2025, meu nome é Marco Júlio e vou transmitir a aula hoje sobre primeiros socorros. Essa aula faz parte de um curso de 10 dias com resumo completo. No último dia eu reuni todos os vídeos de uma aula e fazer um aulão completo para você assistir 30 minutos antes da prova, falando apenas os assuntos que mais caem em prova, os assuntos mais relevantes de cada matéria. É simplesmente um resumo. Vamos lá. Primeiros socorros. O que mais cai em prova em primeiros socorros? Ou o que você também deve saber sobre primeiros socorros? Simples. Primeiros socorros, você se envolver em um acidente ou ver um acidente, você vai manter a calma. Então esse é o primeiro princípio que você deve fazer. Eu sei que é difícil uma pessoa se envolver em um acidente ou presenciar um acidente, mas o primeiro passo é você manter a calma, respirar fundo. E segundo princípio, é garantir a segurança do local. Por que garantir a segurança? Para que não venha acontecer outro acidente no mesmo lugar ou esse acidente produzir outro acidente. Por isso que é importante você garantir a segurança. Você garantiu a segurança, agora você vai verificar a situação da vítima. A situação que ela se envolveu foi grave, uma situação grave, então você vai verificar qual situação essa pessoa. Então esses são os 3 princípios que você deve lembrar: manter a calma, garantir a segurança, verificar a situação da vítima. Isso cai em prova. Vai perguntar o que você deve fazer. Então você sempre lembre que é primeiro manter a calma, garantir a segurança e verificar. Certo? Você verificou a situação da vítima. Você vai fazer o quê? Pedir socorro profissional. Ou seja, você não vai lá ser especialista. Mesmo que você seja especialista, você não pode fazer isso. Você vai pedir socorro profissional, dependendo da situação, o bombeiro ou o SAMU. Tranquilo? Esse é o que você deve fazer em situações de acidente. Então, vamos lá. Vamos falar sobre sinalização. Via de trânsito. Você vai medir, se aconteceu um acidente, né? Você vai medir 80 passos, arterial 60, coletora 40 e via local 30. Lembrando, se tiver condições adversas, esse número muda, tá? Esse número vai dobrar. Por exemplo, 60
digamos que a arterial aqui é 60, né? E aconteceu um acidente e tá um dia chuvoso. O que você vai fazer? Você vai dobrar esse valor. 60 mais 60, 120 passos. Outro detalhe aqui também que você deve analisar é condições adversas muda. Por exemplo, se for numa esquina, aconteceu um acidente na esquina, você vai até a esquina e a partir da esquina vai contar esses números. Tranquilo? Análise primária. O que nós devemos saber sobre a análise primária? É respiração, né? Você vai pulsação e temperatura. Então é isso que você deve saber sobre a análise primária. Respiração, pulsação e temperatura. Então aqui a gente entendeu o que a gente deve fazer. Agora vamos analisar o que nós não devemos fazer em um acidente. O que nós não devemos fazer? É não mexer com a vítima. Ou seja, se você viu no acidente ou você viu alguém acidentado, não movimentar a vítima. Não mexer o braço, a perna ou tentar levantar essa pessoa. Isso é proibido. Então, o que não fazer? Primeiro é não movimentar. Não retirar o capacete caso for um acidente de moto. Você não deve de forma alguma tirar o capacete. E você não deve remover a vítima do local. Independente do acidente, independente da situação da vítima, você não deve removê-la do local. Então vamos fazer um resumo aqui, completo, né? Manter a calma, garantir a segurança, pedir socorro profissional. Sobre sinalização, trânsito 80, arterial 60, coletora 40 e local 30. Lembrando que se tiver condições adversas, esse número dobra. Tranquilo? Muito fácil, muito simples até aqui. Então aqui desse lado é o que você deve fazer. Do próximo, no último conteúdo que eu falei é o que você não deve fazer. Então, análise primária é a respiração, pulsação e temperatura da vítima. O que você não deve fazer, e aqui é o que você deve. O que você não deve fazer é movimentar a vítima de forma alguma, não tirar o capacete e não remover a vítima do local. Então esse é um resumo simples do que você deve saber sobre primeiros socorros. Então isso aqui você pode assistir o vídeo novamente, tá? Obrigado por sua atenção, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima aula. Tchau e boa prova a todos.